Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho dessa 19ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, os discípulos questionam e interrogam Jesus sobre uma questão muito humana. Ser o maior, ser grande, ter status. Ao que Jesus responde a esses questionamentos com uma situação bastante interessante. Jesus pega uma criança e coloca no meio deles. E com base nisso, Jesus catequiza os seus discípulos, os instrui na dinâmica de que no reino dos céus não funciona como aqui na terra. No reino dos céus, quem quiser ser grande tem que ser pequeno. Quem quiser ser o maior deve ser aquele que serve. Deve ser como as crianças. Em que sentido? No sentido de que as crianças, elas não conseguem, é próprio delas, não conseguem ser más. As crianças, elas não conseguem ter pensamentos maldosos, pejorativos com relação a ninguém. Elas são puras, puras. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus continua chamando a nossa atenção, para não desprezar nenhum dos pequeninos. Porque os pequeninos de Jesus são sempre os pobres, os marginalizados, aqueles que não têm ninguém por eles. Esses são os pequeninos de Jesus, os indefesos, assim como uma criança. Uma criança, ela é indefesa. Uma criança, ela não tem condições de decidir por si só. Uma criança, ela não tem condições mínimas, até mesmo, de garantir o seu próprio sustento. Então, Jesus compara a criança com os pequeninos do reino. As pessoas que não têm, por si só, condições de vencer essa sociedade que os oprime, que os marginalizam, que faz questão de deixá-los fora da realidade que a própria sociedade vive. Jesus conta uma pequena parábola das ovelhas. Seria muita imprudência de qualquer pastor deixar as 99 ovelhas à mercê do lobo e ir em busca de uma, que ele nem sabe que está viva, como ela está, se
estiver viva, com certeza está muito machucada, muito ferida, talvez sem até nenhuma condição de retorno para casa. Com certeza presa fácil de qualquer lobo. Mas Jesus não está falando de ovelhas simples. Jesus está falando do ser humano. Deus Nosso Senhor, Ele deixa as 99 e vai em busca daquela pessoa que está perdido. Mas por que Ele deixa as 99? Porque as 99, elas se protegem, elas se cuidam. As 99 vivem naquela dinâmica eclesiástica de um cuidar do outro. Já essa uma que está perdida, à mercê do lobo, com frio, sede, fome, cansada, machucada, doente. Assim é a realidade de muitos irmãos nossos que estão à margem. Também estão cansados, com fome da palavra de Deus, com sede, doentes, tristes. Tudo isso dilacera a alma desse um que está perdido. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, é importante a gente pensar por que esse um fugiu, por que esse um saiu e se perdeu. Nós, como igreja, temos sempre que pensar assim. Devemos ser uma comunidade acolhedora desse um que quer e pode voltar. E infelizmente, vocês me perdoem, mas é com muita caridade, muitos irmãos nossos afastados da igreja não voltam porque essas 99 que ainda estão lá, com certeza não acolherá com alegria, não acolherá com amor, ou o acolherá ainda com um certo preconceito, um certo orgulho, que é melhor, às vezes, ficar sozinho e fora do rebanho, o que não é querido por Deus. Jesus chama a nossa atenção para que nós possamos ser unidos, humildes, simples, pessoas fraternas, que vivem, partilham e compartilham o amor. Pessoas que sabem ser compassivas umas com as outras. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós ainda é santo. Estamos nessa dinâmica, nessa busca. Então, cuidar um do outro é também cuidar de si. Então, Jesus deixa claro que o Pai do céu não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Somos todos pequeninos de Deus, com uma atenção mais especial aos pobres. Deus não quer que os nossos pobres fiquem à margem da realidade eclesial. Deus não quer que esses pobres e pequenos sejam, de certa forma, excluídos do redil de Deus, de Jesus Cristo. Então, nós precisamos redescobrir sinais valiosos que a igreja, ao longo de sua história, conseguiu criar. Nós precisamos dar de novo sentido à nossa participação nessa igreja e sermos uma igreja mais acolhedora, uma igreja aberta para todas as pessoas. Como diz o Papa Francisco, a igreja, ela é o hospital da alma e todos aqueles que estão machucados, feridos, todos aqueles que estão doentes, possam e devam encontrar tratamento legal, tratamento útil, necessário, até mesmo urgente, dentro de nossas comunidades. Para tanto, Jesus conta com o seu apoio, com a sua colaboração, com a sua ajuda. Estimados irmãos e irmãs, fiquem todos com Deus. Bom dia.